faça essa conta. 72.700 vezes 7, 49. 400 e pouco, 2.400 mais ou menos, segundo a contagem do Holanda de Euro, o momento em que a gente começa novamente uma era de ouro. Coincide com o encaixe certinho astronômico, o que seria a era de Aquário, astronomicamente falando. Do ponto de vista do simbólico e dos costumes, do comportamento, a gente está cada vez mais dentro de Aquário e cada vez mais fora de Peixes. E também... Perguntas? Só uma questão. Quando o Urano entrou em Aquário, em 95, ele fez um stage no Plutão, no Sagitário nessa época. Isso teve alguma repercussão? Olha, sempre tem, Alex, sempre tem. A interação entre os planetas lentos, como eles passam anos e anos, os geracionais, eles produzem o que a gente chama de características coletivas. Os resultados simbólicos daquilo que a gente pode perceber se aplicam sobre a coletividade como um todo. Mas é claro que aí nesse caso, claro que o sexto Plutão não funciona. O Plutão em Sagitário veio mexer com o conceito das religiões, do conhecimento, tudo aquilo que diz respeito ao Sagitário, o mundo acadêmico, das religiões organizadas. A Igreja Católica foi fundada numa passagem do Plutão em Sagitário, que a translação de Plutão demora 248 anos. Dos geracionais, nós temos isso. Urano 84, para dar uma volta, Netuno 156 e Plutão 248 anos. Então é sempre muito interessante a gente perceber a interação que está acontecendo entre eles, porque eles fazem um trio que o Daniel Dillard chamava, eu acho a expressão que diz, de os embaixadores da galáxia. Eles são a nossa ligação com além do sistema solar. Você tem 3 grupos de planetas na classificação básica assim, deles, da função deles dentro da astrologia. Os pessoais, que envolvem o Sol e a Lua, Vênus e Marte. Os que não são nem pessoais, nem transpessoais, que é a dupla de gêmeos micterinos, como eu chamo, os irmãos que vivem brigando entre si, que são Júpiter e Saturno, uma é a expansão, outra é a contração. E depois você tem os transpessoais, os geracionais, os embaixadores da galáxia, nesse termo mais bíblico, que são o Urano, Netuno e Plutão. Então, a interação, por exemplo, o Rudyard tem uma visão que desde os anos 40 aconteceu um sextil entre Plutão e Netuno que vem se mantendo até hoje. Eles mais ou menos andam a uma velocidade relativamente próxima, não só a questão de velocidade, mas o digital, a alta de Plutão é muito mais elíptica que a de Netuno. E tem um outro fenômeno que tem uma determinada época dos ciclos, em que a órbita de Plutão fica mais perto de nós do que Netuno, ele vara a órbita de Netuno por causa da obliquidade da órbita dele, ele fica mais próximo da Terra do que o Netuno. Então o Daniel Dillard encarava isso do ponto de vista cósmico como uma fecundidade de fertilização das novas ideias. E esse sextil aconteceu nos anos 40, quer dizer, ele vem se mantendo. No começo que afasta um pouquinho, aperta um pouquinho, mas eles estão sempre em torno de 60 graus, estão caminhando juntos desde os anos 40. Então isso é muito, ele encarava isso como uma simbologia muito importante desse final da virada do século XX e do século XXI. Diga já. A característica desse ponto que vai entrar a partir de 1400, tirando a tecnologia, essa visão de estabilidade que é a coisa do aquário, o que você poderia dizer em relação à questão de luz e sombra desse movimento? A gente vai potencialmente positivo ou potencialmente negativo nessa nova fase? Perfeito. Aí a gente vai fazer o link com esse conceito básico da cultura védica. Não tem problema. Cassiano, me passa a minha mochila, por favor. Tem algumas coisas que eu não... Tem uns textos aqui que eu queria ver se eu transmitia para vocês duas ou três deles, que são muito interessantes, ligados exatamente com essa pesquisa. Porque, dentro do conceito deles, nós vamos entrar na era de ouro. É aquela coisa que eu falei no início. As eras, para a cultura védica, elas são precessionais. Você não começa do zero e vai chegar no ápice. Você começa no ápice e vai até o zero. Então, é uma era de ouro, novamente. A gente está no meio da decadência, a gente está naquele processo do final da carreira mesmo, e depois, então, a gente entra numa era dourada. Deixa eu achar aqui os alfarrábios aqui, uma coisa que tem algumas anotações disso, eu posso explicar melhor isso para você. Coincide com esse lado, digamos, bonitinho da era de Aquário, todo mundo é brother, entendeu? Brotherhood of Man, do John Lennon, o Imagine seria o hino da era de Aquário, entendeu? Eu acho que ali você tem o aquariano
ele é muito racional, então o conceito de religião é um negócio estranhíssimo para o aquariano, entendeu? Ele dizia, and no religion to, né, os vão dizer na letra, quer dizer, não é no sentido do materialismo, mas porque a religião é um meio, né? Ela não é um fim em si próprio. Então, o homem religioso ou o homem religado, ele na verdade não tem religião. Porque a religião é um meio para você chegar no espiritual, no transcendente, no luminoso, que é um termo muito bonito que o Jung usava também, né? É um termo que vem da filosofia. Então, esse lado, digamos, mais idealizado da Era de Aquário, que é sempre bom lembrar, como a gente sempre falou, dos riscos da Era de Aquário, eu já fiz um texto sobre isso também. Por exemplo, a ciência é uma coisa muito forte na Era de Aquário. Então, um dos receios que tem os autores que estudam isso, assim, o perigo é dos cientistas acharem que são os novos sacerdotes. O que não é científico não tem validade. Você já ouviu isso aí em algum lugar, né? Inclusive, principalmente em relação às nossas atividades, nós, astrólogos e tarólogos, e que trabalhamos com o sinônimo, isso não tem, isso não é científico. Eu digo, e daí? A física quântica, até por conceitos muito diferentes do que é habitual, os verdadeiros físicos quânticos e mecânicos quânticos, na verdade, são seres religiosos, no sentido de que não precisam de religião, estão ligados e sabem que o simbólico e o subjetivo é tão importante quanto o concreto e o objetivo. Né? Dona Célia, essa médium que eu tive o privilégio de conviver durante 25 anos, que faleceu, infelizmente para nós, faleceu agora em junho do ano passado, ela dizia, nós vivemos num universo que é virtual, e o virtual é o real. No texto que eu tenho nesse livro, que você mencionou, da Astrologia para o Novo Ser, eu pergunto, qual é a realidade? O que é a realidade? É isso aqui que a gente vive? Ou é uma outra? A Dona Célia dava um exemplo muito interessante. Ela dizia, ela morava em Copacabana, e na esquina da rua que ela morava um pouco para dentro, ali na Avenida Atlântica, tem um bar antigo, ele chama Bar Lucas. Você vai tomar um chopp, está de frente para a praia, um lugar lindíssimo. Ela dizia, filho, eu vou até o Bar Lucas, sento lá e peço um chopp. Eu estou ali. É um lugar lindo, na praia de Copacabana, os turistas passando, o mar quebrando ali e tal. Numa outra esfera, numa outra dimensão, numa outra faixa de frequência, aquele lugar é mar profundo. E eu não estou nem me dando conta disso, porque aquela frequência não perpassa com a minha. O conceito da pluralidade dos mundos e das existências ficou muito mais passivo de ser compreendido e aceito a partir dos conceitos da física e da mecânica quântica. Eles dizem que a partir do que aqui pode estar lá do outro lado, ao mesmo tempo, do outro lado do universo, do outro lado do mundo, para a gente ficar um pouquinho mais perto, e se correspondendo com essa daqui, quer dizer, era o conceito de tempo e de espaço. A série passava de conceitos para a gente, que era um negócio que até hoje tem muitos que eu ainda fico tentando enfiar dentro da minha cabeça, mas ela era uma média de uma precisão, de uma capacidade absurda, e com uma inteligência, quer dizer, que a permitia assimilar esses conhecimentos. Argentineiro, argentino.